Imagine a situação em que você comprou ações de uma empresa que você gostava, levou alguns anos aportando todos os meses nela e de repente, de uma hora para outra, uma bomba. A empresa começa a reportar prejuízos, o presidente se demite, ela interrompe a distribuição de dividendos e o mercado inteiro começa a vender as suas ações. E aí, algum tempo depois, inevitavelmente a empresa decreta falência. Isso é algo que alguma hora pode acontecer com alguma ação da sua carteira, não tem muito para onde fugir. Mas no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre dois indicadores que você poderia ter analisado nessa empresa para talvez conseguir evitar essa situação. Tem uma frase que eu gosto bastante, que normalmente é atribuída ao Peter Lynch, um dos maiores nomes dos investimentos da nossa geração e um dos gestores de fundos de investimento mais bem conceituados do mundo, que é mais ou menos a seguinte: lembre-se que empresas que não têm dívidas não podem falir. Se essa frase não for uma verdade absoluta, ela é algo bem próximo dela. Pelo menos nós temos que concordar que é muito mais difícil para uma empresa que não tem dívidas decretar falência do que uma empresa que está muito endividada. Então, os dois indicadores que eu quero conversar com você no vídeo de hoje são indicadores de endividamento. São indicadores que devem acender um alerta aí na sua cabeça toda vez que você for analisar uma ação de que talvez essa empresa esteja endividada demais e que investir nela seja um risco muito grande. Por isso que eu gosto de dizer que esses dois indicadores são indicadores que te protegem de furadas na bolsa de valores. Só que antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu queria me apresentar aqui bem rapidamente. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando com um cenário novo aqui atrás de mim. Eu mudei a pintura da minha parede. Se você já for antigo aqui do canal há mais tempo, deixa aí nos comentários se você preferia o cenário antigo, a pintura antiga ou essa daqui. Se bem que agora não tem mais muito jeito pra dar, porque eu já mudei a pintura, então vai ter que ficar essa de qualquer forma, mas deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever e deixar o like aí embaixo também, para poder acompanhar o meu trabalho daqui pra frente. E é claro, se eu mudar de cenário alguma vez, você vai ter essa base aqui de comparação para deixar nos comentários do próximo vídeo. Mas enfim, vamos logo pro assunto do vídeo. O primeiro indicador que a gente vai comentar aqui nesse vídeo é o de dívida bruta sobre patrimônio líquido. E antes de eu te explicar para que esse indicador serve, como que você o interpreta, a gente precisa entender quais são as duas variáveis da nossa equação. Nós temos o lado da dívida bruta, que está no numerador da divisão, e o lado do patrimônio líquido, que está no denominador. A gente vai pegar a dívida bruta da empresa e dividir pelo patrimônio líquido. Então a gente precisa entender o que são esses dois conceitos. A dívida bruta de uma empresa nada mais é do que o somatório de todas as dívidas, sejam de curto prazo ou de longo prazo, que a empresa tem e que existe incidência de juros, como por exemplo empréstimos que a empresa tomou no banco ou debêntures que ela emitiu no mercado. A dívida bruta basicamente representa o montante total de dívidas que uma empresa tem a pagar. E do outro lado, o patrimônio líquido, matematicamente falando, é a subtração entre todos os ativos da empresa pelos seus passivos, sendo os ativos aqui todos os bens e direitos que uma empresa tem e os passivos todas as dívidas e obrigações que ela tem a pagar. Então nós vamos pegar os ativos de uma empresa, subtrair dos passivos e vamos chegar no patrimônio líquido. Em tese aqui, o patrimônio líquido é o capital próprio da empresa, é aquele capital que a empresa tem que faz jus aos seus acionistas. Seria o capital que sobraria caso a empresa fosse completamente dissolvida e ela utilizasse os seus ativos para pagar os seus passivos. O dinheiro que sobrasse do pagamento de todos os seus passivos, todas as suas dívidas e todas as suas obrigações, seria o patrimônio líquido. Em tese aqui, é o capital dos acionistas que está dentro da empresa. E aí, quando a gente divide a dívida bruta pelo patrimônio líquido, a gente chega no indicador de dívida bruta sobre patrimônio líquido, que nada mais é do que um indicador que representa a proporção do endividamento bruto de uma empresa em relação ao seu patrimônio líquido, em relação ao capital que ela tem para lastrear essas dívidas. Então ele é um indicador que está mostrando pra gente basicamente o quanto que a empresa está tomando de terceiros, seja o banco através de empréstimos ou o próprio mercado através da emissão de debêntures, em relação ao que ela captou dos sócios, ao que ela captou dos seus próprios acionistas. Para você entender melhor o que eu tô falando, eu vou te dar um exemplo. Imagine uma empresa aleatória que tem um dívida bruta sobre patrimônio líquido de 2. Quando você divide a dívida bruta da empresa pelo patrimônio líquido, você chega no valor de 2. Isso daqui basicamente significa que para cada R$ 2 de dívida que a empresa tem, ela tem um único real de capital próprio de patrimônio líquido para lastrear essa tomada de dívidas. Então ela tem 2 vezes mais dívidas do que capital próprio integralizado dentro da empresa. Dá para você sentir que isso daqui não é algo muito saudável. E realmente não é algo muito saudável. Nesse exemplo que eu te dei, do dívida bruta sobre patrimônio líquido igual a 2, ainda está uma relação de endividamento bem tranquila, porque o normal do mercado, nas empresas operacionalmente viáveis, é uma relação de dívida bruta sobre patrimônio líquido entre 0 e 3. Então até 3 desse indicador está ok a situação de endividamento da empresa.
Passando de 3, começa a ficar complicado. A empresa pode estar deixando de ser operacionalmente viável e estar se complicando aí em quesito de endividamento, futuramente podendo vir a decretar falência. Essa daqui, na minha opinião, é a faixa aí de aceitabilidade de endividamento de uma empresa, entre 0 e 3. Mas dentro dessa faixa, eu procuro empresas que estão em uma faixa menor ainda, entre 0 e 1,2, porque na minha opinião, essas empresas aqui que têm um endividamento menor, até 1,2 de dívida bruta sobre patrimônio líquido, são as empresas de mais alta qualidade. Só que é importante ressaltar que isso daqui, é claro, é uma generalização. Tudo vai variar de empresa para empresa, depende bastante do setor, do momento de vivência da empresa, depende de vários fatores. Eu estou fazendo uma generalização e é por isso que você nunca pode analisar um único indicador para tirar uma conclusão sobre uma empresa. Você precisa analisar todo um sistema e vários indicadores em conjunto. E aí, seguindo nessa linha de analisar mais de um indicador para conseguir tirar uma conclusão sobre uma empresa, o segundo indicador que a gente vai ver no vídeo de hoje, que também é um indicador de endividamento e que você pode utilizar para complementar a sua análise de dívidas da empresa, é o dívida líquida sobre EBITDA. E assim como no primeiro indicador, nós precisamos entender quais são os dois conceitos que estão envolvidos nessa relação matemática, nesse indicador fundamentalista. Nós temos no numerador a dívida líquida da empresa e no denominador o EBITDA da empresa. A dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta que a gente utilizou no primeiro indicador de dívida bruta sobre patrimônio líquido, subtraído do que a empresa tem em caixa e equivalentes de caixa, dinheiro em caixa. Toda empresa vai possuir uma quantia em dívidas, que seria a dívida bruta que a gente utilizou no primeiro indicador, mas também vai ter uma quantia em caixa e equivalentes de caixa, né? O dinheiro em caixa que ela precisa, por exemplo, para tocar suas operações do dia a dia, o seu giro de capital. E aí, por vários motivos que eu já comentei em outro vídeo aqui do canal, que eu vou botar no card aqui em cima caso você queira assistir na sequência, muitas vezes a empresa não vê vantagem em utilizar esse seu caixa para pagar as suas dívidas. Essas dívidas da empresa podem fazer bem para ela, podem trazer benefícios para a empresa e para os acionistas. Então, muitas vezes, a empresa não vai tomar a decisão de utilizar o seu caixa para pagar a sua dívida. E em consequência disso, surge a necessidade da gente calcular a dívida líquida, porque nós temos dois valores aqui, a dívida bruta da empresa e o caixa da empresa. Só que você não pode considerar a dívida bruta como a dívida efetiva dessa empresa. Se uma empresa tem uma dívida de 1 bilhão, por exemplo, e 500 milhões em caixa, ela não precisa coletar 1 bilhão para quitar essa dívida, porque ela já tem 500 milhões em caixa. Ela só precisa de mais 500 milhões. E isso daqui é justamente a dívida líquida. A gente vai pegar o que a empresa tem de dívida bruta e subtrair do que ela tem em caixa, porque em tese, caso ela queira, no momento que ela julgar propício, ela pode pegar essa quantia em caixa e utilizar para pagar uma parte ou toda a sua dívida, depende da quantia que ela tiver em caixa. Isso daqui pode acontecer em algumas empresas. Existem empresas que têm mais dinheiro em caixa do que dívida bruta, então elas podem pegar uma parcela do caixa e pagar a dívida inteira e ainda ficar com dinheiro em caixa. Muitas empresas vão seguir essa dinâmica. Então a dívida líquida surge com essa finalidade de representar a dívida efetiva que uma empresa tem. Você vai pegar a dívida bruta dela, que é o somatório de todas as dívidas de curto prazo e de longo prazo que existe incidência de juros, e você vai subtrair do dinheiro que ela tem em caixa e equivalentes de caixa. E aí você vai chegar no valor de dívida líquida. Já o EBITDA, eu também gravei um vídeo aqui pro canal explicando em mais detalhes como ele funciona e por que ele existe. Ele basicamente representa o lucro operacional da empresa. É o lucro que a empresa consegue dar apenas com as suas operações, sem considerar os custos financeiros, os juros de dívidas que essa empresa tem para pagar e os juros que ela recebe das suas aplicações financeiras, dos investimentos que ela fez. O EBITDA vai representar a capacidade de lucro que a empresa tem com as suas operações. Então, quando você pega a dívida líquida de uma empresa e divide pelo seu EBITDA, chega no indicador de dívida líquida sobre EBITDA, você está basicamente calculando a proporção do endividamento líquido da empresa e o seu resultado operacional nos últimos 12 meses. A gente sempre pega o EBITDA dos últimos 12 meses para fazer esse cálculo. E a ideia por trás desse indicador é bem simples. Você está aqui medindo em quantos anos a empresa conseguiria quitar toda a sua dívida líquida, depois de já utilizar o seu caixa para pagar ali uma parte da dívida bruta, se ela utilizasse todo o seu resultado operacional, todo o seu EBITDA para isso. Então, um exemplo para simplificar para você. Se você calcula em uma empresa aleatória um dívida líquida sobre EBITDA de 3, por exemplo, isso daqui basicamente está te dizendo que a empresa levaria 3 anos utilizando todo o seu EBITDA, todo o seu resultado operacional para quitar por completo o seu endividamento líquido, quitar por completo a sua dívida líquida. E a faixa de aceitabilidade desse indicador segue mais ou menos a mesma lógica do primeiro, do dívida bruta sobre patrimônio líquido. Vai depender bastante de empresa para empresa, de setor para setor, do momento vivido por cada empresa. Isso daqui é muito variado. Mas generalizando, como a gente fez com o primeiro, uma faixa entre 0 e 3 aqui também seria o aceitável. Só que esse daqui normalmente pode extrapolar um pouquinho mais. Normalmente empresas ali com a relação de dívida líquida sobre EBITDA até 4 são aceitáveis. Mas quando passa muito de 4, isso
Isso daí deve acender um alerta na sua cabeça, porque muito provavelmente a empresa está com um endividamento bem descontrolado. Em resumo, nós queremos um dívida bruta sobre patrimônio líquido menor do que 3 e um dívida líquida sobre EBITDA menor do que 4. Analisando esses dois indicadores aqui nas empresas que você investe, pode ter certeza que você já vai evitar um monte de furada na bolsa de valores. Bom, se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like e se inscrever no canal aí embaixo. Essas suas simples atitudes ajudam demais o meu trabalho aqui no YouTube, porque o algoritmo entende que esse vídeo é de qualidade, ele me ajuda a entregar isso daqui para mais pessoas e mais pessoas conseguem ter acesso ao meu trabalho. E é claro que se inscrevendo você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos, o que significa mais conhecimento e mais conteúdo de qualidade para você. Então, tanto eu quanto você saímos ganhando nessa história. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram. Se você gostou desse vídeo, começa a me seguir lá no Instagram, que todos os dias eu tô trazendo muito conteúdo de qualidade, interagindo com vocês pelos stories. É bem interessante a interação que a gente consegue ter por lá. E aqui na tela agora eu vou colocar um outro vídeo que eu já trouxe pro canal sobre ações, um vídeo muito interessante, de muita qualidade também, que é a minha recomendação para você assistir na sequência. Eu sou João Mario, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.